Leão 14, Audiência General. Praça de São Pedro. Quarta-feira, 21 de maio de 2025. Ciclo de Catequese, Jubileu 2025. Jesus Cristo Nossa Esperança. Segunda, a vida de Jesus. As parábolas 6. O semeador. Falou-lhes então de muitas coisas em parábolas. Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículo 3. Queridos irmãos e irmãs, tenho o prazer de recebê-los em minha primeira audiência geral. Hoje retomo o ciclo de catequeses jubilares sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança, iniciado pelo Papa Francisco. Hoje continuaremos meditando nas parábolas de Jesus, que nos ajudam a recuperar a esperança porque nos mostram como Deus age na história. Hoje eu gostaria de focar em uma parábola um tanto particular, porque ela é uma espécie de introdução a todas as parábolas. Refiro-me à do semeador. Em certo sentido, nesta história podemos reconhecer o modo de comunicar de Jesus, que tem muito a nos ensinar para o anúncio do Evangelho hoje. Cada parábola conta uma história tirada da vida cotidiana, mas quer nos dizer algo mais, nos remete a um significado mais profundo. A parábola suscita em nós questionamentos, convidando-nos a não nos determos nas aparências. Diante da história que está sendo contada ou da imagem que está sendo apresentada a mim, posso me perguntar, onde estou nessa história? O que essa imagem diz sobre minha vida? O termo parábola na verdade vem do verbo grego parabalém, que significa lançar para frente. A parábola lança diante de mim uma palavra que me provoca e me leva a questionar-me. A parábola do semeador fala justamente da dinâmica da palavra de Deus e dos efeitos que ela produz. De fato, cada palavra do Evangelho é como uma semente que é semeada no solo da nossa vida. Jesus frequentemente usa a imagem da semente com significados diferentes. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a parábola do semeador introduz uma série de outras parábolas mais curtas, algumas das quais falam precisamente do que acontece no campo: o trigo e o joio, a semente de mostarda, o tesouro escondido no campo. O que é essa terra então? É o nosso coração, mas também é o mundo, a comunidade, a igreja. A palavra de Deus, de fato, fecunda e provoca toda a realidade. No início, vemos Jesus saindo de sua casa, uma grande multidão se reúne ao redor dele. Sua palavra fascina e desperta curiosidade. É claro que há muitas situações diferentes entre as pessoas. A palavra de Jesus é para todos, mas age de forma diferente em cada pessoa. Este contexto nos permite entender melhor o significado da parábola. Um semeador bastante original sai para semear, mas não se preocupa onde a semente cai. Ele a joga até onde é improvável que dê fruto, no caminho, entre as pedras, entre os espinhos. Essa atitude surpreende os ouvintes e os leva a perguntar: por quê? Estamos acostumados a calcular as coisas, e às vezes é necessário, mas isso não se aplica ao amor. A maneira como esse semeador desperdiçador lança a semente é uma imagem da maneira como Deus nos ama. É verdade que o destino da semente depende também da forma como é recebida pelo solo e da situação em que se encontra, mas sobretudo com esta parábola, Jesus diz-nos que Deus semeia a semente da sua palavra em todo tipo de solo, isto é, em qualquer situação em que nos encontremos. Às vezes somos mais superficiais e distraídos, às vezes deixamos-nos levar pelo entusiasmo, às vezes somos dominados pelas preocupações da vida, mas também há momentos em que estamos disponíveis e acolhedores. Deus confia e espera que mais cedo ou mais tarde a semente floresça. Ele nos ama assim, Ele não espera que sejamos o melhor solo, Ele sempre nos dá sua palavra generosamente. Talvez seja justamente por ver que Ele confia em nós que nasce em nós o desejo de sermos uma terra melhor. Esta é a esperança, fundada na rocha da generosidade e da misericórdia de Deus. Ao contar como a semente dá fruto, Jesus também está falando sobre sua vida. Jesus é a palavra, Ele é a semente. E a semente para dar fruto deve morrer. Então, essa parábola nos diz que Deus está disposto a se desperdiçar por nós e que Jesus está disposto a morrer para transformar nossas vidas. Tenho em mente aquela linda pintura de Van Gogh, O Semeador ao Pôr do Sol. Aquela imagem do semeador sob o sol escaldante também me fala do esforço do agricultor. E me impressiona que atrás do semeador, Van Gogh retratou o trigo já maduro. Parece-me uma imagem de esperança, de uma forma ou de outra, a semente deu frutos. Não sabemos exatamente como, mas é assim. No centro da cena, porém, não está o semeador, que está ao lado, mas toda a pintura é dominada pela imagem do sol, talvez para nos lembrar que é Deus quem move a história, mesmo que às vezes pareça ausente ou distante. É o sol que aquece a terra e faz a semente amadurecer.
Queridos irmãos e irmãs, em que situação da vida a palavra de Deus nos alcança hoje? Peçamos ao Senhor a graça de acolher sempre esta semente que é a sua palavra. E se percebermos que não somos um solo fértil, não desanimemos, mas peçamos a Ele que continue trabalhando em nós para fazer de nós um solo melhor.